E agora que vocês estão refeitos? Convidado 3. Eu estou grato por estar aqui e por vocês estarem me escolhendo. Por onde eu começo? Minha questão é sobre, ao longo dessa aula e suas declarações abertas, eu entendo tudo e estou vivendo minha vida, eu sinto de um modo que meus desejos mais sinceros são para relacionamentos saudáveis e positivos. Você sabe, a abundância e esse tipo de coisas vêm facilmente para mim desde que eu entendi isso, mas os relacionamentos, eu tive situações em minha vida, tragédias e desapontamentos, coisas que eu não posso falar e eu sinto que ajudei a criar. E se eu pegar toda essa responsabilidade, minha questão é, como é que eu fico apaixonada pelo que eu sou? Abraham, porque seu ser interior está apaixonado pelo que você é, e sua questão é ter harmonia com seu ser interior. De fato, cada vez que você se condena, se julga mal ou se sente mal, isso é a indicação que você oferece, o lugar que você está, em como a fonte se sente em relação a você, e você acha que a fonte não sabe. Convidado 3. Eu entendo isso. Eu acho que isso tem a ver com... Existe uma linha, porque eu aprendi... Abraham, não terapias, não. Convidado 3. Posso lhe dar um exemplo? Ó Senhor, como eu começo isso? Abraham, nós fazemos. Relacionamentos são significativos, porque você está interagindo com os outros o tempo todo. E como você se sente tem muito a ver com como percebe as outras pessoas. E existe um enorme sentimento de cuidado de sua parte, dos outros também, em como ele as vê. Então, você tem tido durante toda a sua vida uma quantidade enorme de atenção filtrada para você e um controle para você contentar essas pessoas, que isso confundiu a sua própria sensibilidade, do seu sistema de orientação. A maioria das pessoas diz a mesma coisa sobre isso. Conforme você vem nos seguindo e nós vamos falar exatamente sobre isso, então relaxe e confie. Isso vai ser fácil para você agora. E como estamos falando para vocês hoje sobre esse caminho de menor resistência, o que a maioria das pessoas faz sem saber é que você tenta fazer o caminho da menor resistência para isso, para isso, para isso, para isso. E nesse processo, duas coisas acontecem. Uma é que você distrai as pessoas de sua própria orientação. E a segunda é que você se distrai de sua própria orientação. E a terceira, além das duas, e a quarta, além das três, isso é 100% do tempo de qualquer modo. Isso é como fazer as pessoas descobrirem as coisas por si e não tentarem tão arduamente ser o fator de bem-estar para essas pessoas. Uma vez que você decide como isso vai ser e começa a traduzir isso em comportamentos, as coisas começam a ser cada vez melhores. Mas você pode ser tão bom para alguns que você os incapacita completamente. Você pode ser tão bom para os outros que eles começam a exigir mais de você. É como começar uma tendência onde elas esperam uma assistência sua. E se você tem coragem de fazê-los parar, isso começa às vezes como uma afronta, porque é como se você interrompesse as coisas boas que elas merecem e que vêm através de você. Bem, é a hora para você de permitir que elas descubram que, como você e como todos, eles têm um fluxo de cuidado e atenção e de recursos que vem diretamente da fonte para eles. E você vai permitir que eles descubram isso por eles mesmos. E você tem que parar de se sentir responsável por coisas que não pode controlar. Nunca isso é assunto seu. Você vai se sentir melhor quando começar a reconhecer isso. Convidado 3. Meu marido cometeu suicídio. Abraham. Bom para ele, porque toda morte é suicídio. Toda morte é.
Alguns são mais deliberados no modo de fazer isso, mas toda morte é a resposta à vibração entre sobre quem eles realmente são. Vamos falar sobre isso. Se tudo o que nós dizemos é como nós dizemos, e é como é sempre, sempre, é como é. Então, se ele está vivendo sua vida, está colocando todas essas coisas em seu vórtice, e como vários outros, sem querer, estão se mantendo afastados de seu próprio vórtice. Quando você cria um vórtice poderoso e se mantém definitivamente afastado dele, é muito difícil pegar. Então, uma das duas coisas acontece. Ou você encontra um caminho para encontrar o alinhamento enquanto está no seu corpo físico, ou você encontra um caminho quando não está em seu corpo físico. De qualquer modo, você busca um caminho para encontrar alinhamento. E tudo o que nós estamos falando para você, e também as hipóteses, é a nossa mensagem para você, que não poderia ter feito qualquer coisa que fizesse alguma diferença. Não é sobre você, não é sobre você, não é sobre você, não é sobre você. Convidado 3. Então, eu não ajudei a criar isso? Abraham. Bem, tipo uma ou outra pessoa no planeta, se o gato para de fazer xixi no sofá. Risadas na plateia. Convidado 3. O que eu criei é uma família completamente à parte. Eu tenho 2 filhas que estão em uma religião e que quando você não está nessa religião, é muito difícil entender. Abraham. Quase toda religião é assim. Em outras palavras, vamos começar aí. Quase todas têm dificuldade em compreender qualquer um. E a razão para isso é que você não disse: eu vou para essa realidade, tempo, espaço, e eu vou compreender todo mundo. Isso iria deixar você louca? Isso é o que o Facebook está fazendo para você. Estar tão envolvida na vida de qualquer outra pessoa que você está completamente desfocada de sua própria vida. Convidado 3. Então eu não devo me importar com minhas netas? Eu tenho 8 netas e 2 filhas, e eu não posso aceitar isso, eu não posso vê-las. Abraham. O negócio é o seguinte: não vá ao lugar onde você tenha que aceitar. Isso é como... Nós não queremos que você ou qualquer um fiquem no estado de aceitar qualquer coisa que vocês não queiram. Mas uma coisa vai satisfazer você hoje, neste exato momento, imediatamente. É se você pode aceitar que tem um relacionamento vibracional com elas e que pode se focar e ter um sentimento todo dia, o dia todo, e não deixar a ausência da manifestação, só porque a manifestação não é do jeito que você quer nesse minuto, não significa que essa manifestação não exista. Você precisa se focar incondicionalmente por um tempo. É nossa promessa a você. Quando foca incondicionalmente por um tempo, sintonizando e mantendo e procurando se sentir melhor, o universo vai orquestrar um jeito de alinhar você com as coisas que quer. Tem que ser. É uma lei. Mas isso não é o que você tem feito. Você tem se focado em uma realidade que está lhe aterrorizando e lhe mantendo afastada do alinhamento vibracional com o seu vórtice, com as coisas que você quer, e o que está recebendo é com o que você está se alinhando. Está ok, mas você não precisa se sentir tão mal, entendeu? Convidado 3. Entendi. Abraham. O que você vai escolher? Você vai dizer: bem, vocês, garotas, pertencem a uma religião que tem crenças diferentes das que eu tenho. Então, alguma coisa tem que mudar. Ou vocês se juntam a mim, ou eu vou me juntar a vocês. E tudo o que estão fazendo umas com as outras é dizer: não, 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 nós não iremos, nós não viremos. Então você diz: isso é o fim, porque se a gente não consegue promover a paz... E nós dizemos: não, isso não é o fim, isso é o começo.
porque com toda essa discordância você está lançando rojões de desejo, está lembrando de quem você é. Você sabia que quando veio para essa experiência física, como esses grupos, que não apenas você está eternamente ligada a essas crianças e netas, mas todos os que vieram antes também estão ligados, e todos os que têm focos não físicos estão ligados também. Em outras palavras, estar num lugar onde você se afasta da atitude de amar e você está usando alguma coisa fraudulenta para justificar isso. Você não quer perpetuar isso, não quer se manter em resistência com isso, não quer balançar a capa vermelha em frente ao touro e causar mais encrenca com quem ele é. Se você ama suas filhas, como nós realmente sabemos que você ama, se você ama suas netas, como realmente sabemos, se você ama qualquer um e sabemos que você ama, então a sua intenção dominante é agradá-los da melhor forma que puder e encontrar alinhamento com quem eles são. E em oposição a isso, fazê-las se sentir erradas e reclamando e se juntar a elas no que está errado não é o caminho sobre isso. Vocês todos têm que se lembrar de quem vocês são, como fonte. Você tem que lembrar de como você sentia quando elas eram pequenas, como você se sentiu quando elas se casaram, como você se sentiu, como você se sentiu, como você se sentiu. Essa é a melhor oportunidade que nós já vimos, não porque seja grande ou trágica, não porque seja um assunto grandioso. Esta é a oportunidade perfeita para descobrir não só o alívio sobre o amor incondicional, mas o poder dele. Quando você se culpa, vai ficar andando em círculos com as palavras: estou me culpando, eu estou me culpando. E as pessoas mais fracas, que não aprenderam sobre foco, e eu realmente não me importo tanto como elas se sentem, pinçam a sua vibração e culpam você. Então você fica se culpando por coisas que não têm nada a ver com você, não porque eles estejam procurando um jeito de culpar você, mas você está carregando isso por aí. Alguém que se preenche de culpa vai atrair alguém propenso a culpar. Isso é uma coisa da lei da atração. Bom, o que nós queremos ajudar você a fazer é reconhecer que você está indo bem e que a fonte em você adora você e que essa pessoa que fez a transição para o não físico não tem culpa de nada, nem sobre você, nem sobre ele mesmo, porque agora ele está num lugar onde realmente entende o que está acontecendo. Então, relaxe pouco a pouco e sinta-se melhor e se coloque no caminho mais natural possível. E o que acontece? Talvez nós estejamos canalizando a Taylor Swift. Os inimigos vão ficar com raiva, e você nem se abala, porque não pode agradá-los. Você pode entender que a única coisa que pode fazer é entrar em alinhamento com a sua fonte, e quando faz isso, o retorno para esse firme e constante amor. A coisa relativa aos parentes é que você tem que pegá-los num dia bom, e a coisa a respeito da fonte é que é sempre um dia bom. Você vai estar na vizinhança do dia bom que a fonte vai estar sempre fluindo para você. Então, quando encontrar esses pensamentos que são fáceis para você se enganchar com a fonte, quando ficar viciada nessa conexão, o que vai acontecer é que você vai se encontrar sem querer e eventualmente, nem mesmo sendo capaz de se focar naqueles pensamentos que estão colocando resistência na sua trilha. E isso vai ser difícil para você entender, mas essa é a realidade que queremos que saiba. Não é a decisão de suas filhas que está lhe afastando de suas netas. É a resistência que você mesma está colocando em sua trilha, em resposta ao que você pensa que isso significa ou ao que pensa que elas querem dizer a você.
Sinta como a realidade que elas estão criando, porque essas são as demandas que elas estão oferecendo, são os próprios decretos que elas estão emitindo, mas isso nunca é o que está acontecendo. A sua resposta a elas é o que está causando mais e mais as paradas na sua trilha, no seu caminho de menos resistência, e que está prevalecendo sobre o que você quer. Mas se você tira sua atenção disso para outras coisas, isso vai desaparecer cada vez mais. E um dia isso vai ser apenas lógico para elas. Essas crianças não vão estar completas antes que elas comecem a requisitar um tempo com você. E no alinhamento delas, na conexão delas com a fonte, o poder de influência delas vai ser muito maior. E o encontro é uma coisa pequena, é um acordo fechado. Está acontecendo muitas e muitas vezes no vórtice e faz você desfrutar e você parar de ficar triste nesse meio tempo. Nós queremos fazer essa declaração para qualquer um que queira alguma coisa que ainda não tenha se manifestado. Você tem que parar de se inclinar para a condição de que ainda não aconteceu, porque você se sente desconfortável com o fato de que ainda não aconteceu, e é o que está colocando todas essas coisas na sua trilha e impedindo que se manifeste com mais rapidez. Não é possível para você não conseguir o que você quer. Nós apenas achamos que não deveria resmungar, a fim de fazer a sua resistência ir embora. Isso é extremo, mas funciona. Mas nós não achamos que você deva resmungar para fazer a sua resistência ceder. Convidado 3. A mente humana é tão poderosa com memórias? Abraham. A mente humana é tão poderosa que você tem a habilidade de usá-la para focar em vantagem própria. Convidado 3. E isso não é fácil. À noite, quando eu não consigo dormir. Abraham. E você sabe por que não é fácil? Porque a lei da atração está respondendo ao momentum que você está emanando. E quando tentar um pouco mais e focar em outra pequena coisa, esse momentum vai decrescendo. A nossa história, vocês já ouviram se estão prestando atenção nisso. São Francisco, carro, topo da montanha, solte os freios, tire as mãos do volante. Esther queria empurrar só um pouquinho para ver o que aconteceria. Jerry desaconselhou. Ele sabia o que ia acontecer. E Esther também. Ela só quis fazer graça. Ela queria cutucá-lo. Vamos ver, vamos ver. Bem, nós sabemos o que aconteceria. Naquele momento, o carro iria diretamente para a Bahia. Então Esther pensou, deixe ele ir um pouco antes de me atropelar, e Jerry certamente não ia deixá-la chegar tão longe. Mas ela sabia que podia pará-lo antes de ele começar. Vocês todos podem, não é? Vocês todos podem parar o momentum antes de ele realmente começar. Uma vez que ele esteja em movimento, você não vai querer ficar na frente dele, tentando fazer parar o carro que está descendo. Não peça a você mesma para ser capaz de fazer coisas impossíveis. Não pare no topo da montanha tentando parar um carro em movimento. Pegue um estágio anterior, um pouco de cada vez, e antes que você perceba, a lei da atração está trabalhando por você e sempre está. Parece que está trabalhando contra você. Às vezes você diz, parece que meus pensamentos estão me pensando ao invés de eu estar pensando meus pensamentos. Mas esse é apenas o momentum da lei da atração. Vocês todos experienciaram isso. Vocês já tiveram alguma coisa que estivesse lhe incomodando e vocês não querem falar sobre isso porque é negativo, mas vocês despejam em alguém e então se sente aliviado porque desabafou. Mas agora o momentum está passando e você pensa em outras coisas. Você se sente bem falando delas. Essa noite, mais coisas vão acontecer para apoiar essas que você disse. E agora, se você for paciente para ouvir a si próprio um pouquinho, agora eles têm as coisas que querem falar para você. Agora, vocês realmente têm esse momentum acontecendo. Então, vocês apenas descem a ladeira em direção à água, ou têm uma boa noite de sono, ou meditam. Vocês têm que fazer alguma coisa que lhe ajude a liberar o momentum ou a direção.
Então vocês vão dizer, isso é difícil, e nós não discordamos. Se vocês disserem, isso é impossível, nós não concordamos. Se você disser, é difícil porque a lei da atração está segurando meus hábitos de pensamento, nós concordaríamos. Se você disser, isso pode ser fácil porque eu posso praticar outros pensamentos, nós concordamos com isso também. Então, é por isso que nós dissemos, assim que acordar de manhã, enquanto você dormiu, seu momentum parou. Você não deixou ir embora completamente o potencial da vibração ativa, mas parou o momentum. E quando você acorda de manhã, você pode começar de uma maneira diferente, se você se importar o suficiente sobre como se sente. Então, algumas questões para você. Você acredita que aceitou sentir-se mal para o resto de sua vida como sua... Não queremos usar a palavra punição. Probabilidade. Você acredita mesmo que as suas perdas na vida, considerando tudo o que já aconteceu, é apenas para que se sinta mal pelo resto da sua vida? Você acredita nisso? Porque é uma crença e é só um pensamento que você continua pensando. Convidado 3. Eu realmente acho que não. É mais parecido como quando eu chego naquele lugar. Outra tragédia acontece, como os 3 ou 4 casos de suicídio, as questões relativas a drogas, a morte de meu melhor amigo. É como se não parasse de acontecer tragédias no mundo. Abraham, você já viu as estatísticas? Você sabe quantas pessoas morreram desde que a gente começou a conversar? É nossa culpa, mas não de vocês. Não, nós só queremos que vocês entendam que o que vocês chamam de morte é uma parte lógica da vida. Vocês não tiveram a intenção de vir para estes corpos e focar aqui para sempre. Nós queremos encontrar um jeito de minimizar a palavra tragédia e começar a chamá-la de realidade lógica, começar a chamar de resposta que diferentes pessoas têm para a vida, começar a chamar de um tipo de coisa que está acontecendo. Quando Esther começou a nos visitar, era muito difícil para ela nos ouvir ou manter seus pensamentos ao redor, em nossa atitude de cavalheiros sobre o que vocês chamam de morte física. Mas, com o tempo, fomos capazes de ajudá-la a entender que a razão de nós sermos aliados a essa ideia é que ninguém nunca morre. A razão de nós sermos aliados a isso é que nós somos consciência em total benefício para todas as outras consciências. Então alguém, não importa quem seja, se seja seu amado animal, ou sua amada mãe, ou seu amado marido, não importa quem seja, sempre que alguém faz sua transição, ainda existe consciência, e agora ele é pura energia consciente positiva, focado em você o tempo todo, aqueles que ficam em forma física, depois que alguém faz sua transição, estão completamente conscientes de você, amando você, completamente sem expectativa. Se você começar a sintonizar com aquilo, você vai parar de chamar de tragédias, você vai ter um outro olhar. Hoje, outra pessoa morreu, alguém que eu nunca tive acesso positivo antes, porque eles estavam desconectados daquela fonte, mas agora elas estão se revelando em pura energia positiva. Outro dia, Esther estava com uma visita de um eletricista em sua casa e ele estava instalando uma linda e nova luminária Art Deco que ela tinha encontrado. E ela estava entusiasmada e ele também. E eles conversavam sobre várias coisas. Ele mencionou que sua esposa estava para ter um bebê a qualquer hora. Ele disse que havia 3 nomes que eles estavam considerando e ele falou o nome Jonah. Esther ficou arrepiada e disse para ele, não é da minha conta. Sem saber se tinha a ver com religião, ele talvez não acreditasse no que ela estava fazendo. Em outras palavras, ela podia estar possuída ali. Ela foi gentil, mas disse, ela começou a falar, eu acho que esse bebê quer se chamar Jonah, porque eu posso sentir isso, eu estou sentindo. O que nós queremos que vocês entendam é que se alguém que está vindo está atento a você e ao que você está falando, especialmente como se pertencesse a ela, alguém que acabou de mudar está ciente de você,
percebeu o que é isso? Não há separação, agora é incondicional, agora é um relacionamento com o vórtice, agora é um relacionamento vibracional, agora é um relacionamento emocional. Então, não há nada trágico em alguém estar focado aqui e pôr sua atenção em algum outro lugar. A fonte nunca está chamando você para alguma coisa que esteja errada. E você tem que saber que, às vezes, esse é o melhor caminho da menor resistência. Isto é, o caminho da melhor permissão. Isso não significa que alguma coisa deu errado. Isso significa que alguma coisa está muito certa, porque vocês são consciências eternas, focadas nessa realidade tempo-espaço. Então, imagine um mundo, mesmo um pequeno grupo, 5 de vocês, numa esquina, em alinhamento com quem vocês são, moldando um tempo bom. Você está tendo um momento bom, sentindo amor pela vida e pelos outros e usando os outros como um ponto de encontro. Imagine estar em alinhamento e depois em permissão com a fonte em você, jorrando aqui, aqui, aqui. Agora, ninguém nunca disse para você antes de vir para essa experiência: você vai para ser meu único encontro. Todos vocês sabiam que sua intenção dominante para outros encontros seria com a fonte em você. E uma vez que esse alinhamento esteja consistentemente no lugar, que você seria inspirado a comportamentos e você não está fora da trilha, você não fez nada errado, nada deu errado. Você está vivendo a vida, estão acontecendo, coisas estão acontecendo. É tudo sobre como você vê as coisas. Se você está assistindo a CNN ou outra transmissão de notícias na TV, eles têm a sólida intenção de procurar problemas ao redor do mundo, procurando por problemas e aí encontrando, exagerando, provocando controvérsias e colocando música dramática de fundo e trazendo isso exatamente para dentro da sua sala de estar. Então vocês estão normalmente informados das tragédias e dramas do mundo. E nós sabemos que quando isso chega perto de você, às vezes isso o preocupa, especialmente quando estão com alguém como nós, que sempre diz que vocês criam suas próprias realidades. Se vocês criam sua própria realidade, as outras pessoas também. Então, você não pode criar na realidade deles, só porque você os conhece. Eles criaram as realidades deles e você os conhecia. Você não vai ser acusada de não ter feito algo diferente para nenhum deles. Você veio com a intenção de sintonizar com a fonte e com o poder do seu exemplo, você poderia inspirar outros a querer encontrar de algum modo aquela experiência mais feliz que você está encontrando. Mas você não pode ficar doente o suficiente para que outras pessoas doentes fiquem bem. Você não pode ficar um pouco pobre para que os pobres fiquem um pouco prósperos. Você não pode solucionar os problemas do mundo colocando seu foco neles. Apenas viva sua vida e a fonte em você vai se revelar a você e deixe os arrepios lhe indicarem que você está em alinhamento com a fonte. Pratique o suficiente para que você se mantenha firme lá. Então observe a enorme quantidade de coisas boas que estão vindo para o seu caminho e deixe que cada um crie sua própria realidade. Não tome crédito ou responsabilidade por nada que acontece com os outros. Antes que você perceba, vai estar se juntando em grupos como nós aqui agora, com outros que tenham o mesmo pensamento, que são alavancadores por natureza, que estão deliberadamente criando sua própria realidade, que estão procurando propositalmente sua vibração, que praticam a si mesmas na arte do alinhamento e vivendo felizes para sempre. Mas não interrompendo a morte, não a prevenindo nos outros, não interferindo em nada que qualquer outra pessoa esteja fazendo, vivendo sua vida como você acha que deve ser e encontrando alinhamento incondicional com a fonte. Então, nós achamos que é um maravilhoso presente quando alguém vem para a sua experiência por atração, sim, mas que não vai pular miudinho a fim de representar algo e criar uma condição para que você se sinta bem.
Nós achamos que é algo maravilhoso quando coisas acontecem ao seu redor e você tem que ajustar, porque de outro modo você teria uma turma muito limitada de amigos com os quais você se relacionaria. E aí você iria querer controlá-los, porque eles são todos loucos, você sabe? Ajudou? Convidado 3. Sim, muito obrigada.